Eu vou ouvir, claro, o nosso sommelier de entrevistas coletivas, Vinícius Grissi. Esse adora. Assistiu com muita atenção a entrevista de apresentação do Cuca. Ô, Vinícius Grissi, alguns pontos me chamaram a atenção e eu vou destacar o principal, na minha opinião, que o Cuca fez uma comparação entre o elenco que ele pegou em 2010, 11 e o elenco que ele pegou agora, né? Que acabou de pegar. E ele falou que foi um processo de reestruturação, que mudou quase o elenco inteiro e que hoje ele vê um elenco ainda mais capacitado, melhor do que aquele. Foi até uma discussão que a gente começou aqui. Na opinião do Cuca, o elenco atual é melhor. Eu também E a gente, acho que a gente até entrou em consenso. E aí ele está muito otimista, acho que dá para brigar pelos títulos, que o Atlético é um time que está na briga sim. Como é que você viu essa declaração otimista do Cuca? Guardadas as devidas proporções, André, o processo pelo qual o Cuca passou entre 2011 até chegar em 2013 e ficar com o título da Copa Libertadores, foi o processo pelo qual passou o Sampaoli, né? De reformular um elenco, de recomeçar um elenco ali meio que quase do zero. Claro que com o Sampaoli esse processo foi muito mais rápido e muito mais fácil, porque o Atlético tinha muito mais dinheiro para gastar, né? O Atlético, em 2, 3 meses, remontou o seu time quase que completo. Renovou o plantel quase inteiro. O Cuca teve que fazer isso entre 2011 e 2013 de uma forma um pouco mais lenta, observando mais as oportunidades do mercado, quebrando um pouco mais a cabeça ali para achar algumas soluções e dando alguns golpes de sorte também, né, entre aspas, aí, como o caso do Ronaldinho, que acabou ficando disponível, né? Sem dúvida nenhuma, ele chega ao clube numa situação muito mais confortável. Eu acho que a questão de debate entre elencos, de comparar de 2013 com o de hoje, acho que é um debate justo, a gente já iniciou esse tema aqui algumas vezes, mas, sem sombra de dúvidas, o Cuca chega hoje com total condição de pensar nos títulos, de fazer com que o Atlético seja um time campeão, né? Eu vejo uma pequena diferença, porque o time de 2013 do Atlético, embora fosse muito forte, foi um time que teve ali um campeonato brasileiro muito bom e que foi se transformando em favorito ao longo do seu próprio desempenho, né? Agora ele já chega com o status de um time que é favorito para brigar. Se não é favorito para ser campeão, é favorito para brigar. Enfim, vamos ver como é que vai se desenvolver aí esse trabalho do Cuca, que eu confesso que estou bastante curioso para ver. O que você tá Eu falando, também estou curioso. O que você está querendo dizer é que, guardadas as devidas proporções, o Cuca hoje é o Levir Coupe de 2014. É mais ou menos isso. Que pegou Já pegou pronto. Que pegou o que o Cuca deixou. O Cuca hoje experimenta o que ele fez para o Levir Coupe. E o Levir Coupe bateu campeão. Bateu campeão no ano seguinte. Faz sentido. E é curioso, o futebol é muito engraçado, né? Eu estava vendo hoje, estava vindo para cá, e aí estava acompanhando o pessoal da Itatiaia falando a respeito da chegada do Cuca, né? E aí destacando, o próprio Vitor na entrevista também chegou a falar, né, que para um projeto como o Atlético quer, é importante ter uma figura vencedora como o Cuca. E é curioso que até isso mudou muito, né? Que o Cuca que chegou ao Atlético era considerado um técnico, entre aspas, perdedor, né? O Cuca não tinha grandes títulos. Foi o grande título dele até aquele momento. E depois do Atlético ali, que ele acabou empilhando aí alguns títulos na carreira dele, né? Então, até o Cuca que chega ao Atlético hoje é Claro. diferente em relação ao Cuca que chegou Exatamente. em 2011. Eu tô viajando ou ele falava muito que... mas eu montei aquele São Paulo que ganhou tudo depois. Sim, ele sempre foi um cara que deixou o time pronto e aí Exatamente. logo depois o time acabou... Fala, foram campeões ali, mas eu que montei e tal. Aí acabou tendo muitos mais títulos depois dessa passagem excelente dele. Vamos aguardar o Santos em 2021, então. Para que Se ele arrumar a casa. Exatamente. Classificou ontem na Exatamente. Libertadores. Ô, Gomide, outro ponto que me chamou muita atenção na fala do Cuca é que ele foi perguntado sobre a questão dos reforços. Que ele gosta, aí foi a pergunta do repórter, foi dessa forma, que ele gosta de um centroavante típico, estilo Jô, né, um cara grandalhão para ganhar aquela bola aérea, e que ele gosta também de um volante mais de contenção. E ele falou, não, eu vou analisar o elenco, não tem essa de já chegar pedindo reforço e tudo. Você acha que é por aí mesmo? Ou às vezes é aquela conversa de deixa eu valorizar meu elenco aqui, deixa eu chegar tranquilo e aos poucos eu vou pedindo as peças. Como é que você viu essa declaração? André, antes deixa eu só fazer um breve parênteses. E o bom de estar em home office é que não seria agredido fisicamente pelos amigos. Eu vou discordar um pouco dessa questão da saída do Sampaoli, a gente poder comparar com o cenário da chegada do Levir
no Atlético. Temos de lembrar que em 2014 o primeiro técnico foi o Paulo Autuori, né? E aí ele foi demitido depois de uma derrota para o Atlético Nacional de Medellín, lá na Colômbia, oitavas de final da Libertadores. E aí chegou o Levir, já para o segundo jogo, o Atlético acabou sendo eliminado, mas aí mesmo em 2014 o Atlético acabou se tornando campeão da Recopa e também da Copa do Brasil. Eu tenho uma leve discordância porque, se nós formos fazer uma análise um tanto quanto fria de como jogam times do Cuca com times do Levir, eles têm sim uma certa similaridade. Eu vejo no Atlético agora uma ruptura muito grande. Pode ser que, a gente falava disso ontem, algumas características do time sejam mantidas e aí o processo continue. Mas o Atlético está trocando de técnico, né? Sai do Sampaoli para a chegada do Cuca. É claro que o trabalho do Cuca pode sim ser melhor que o do Sampaoli, mas não existe uma garantia. Eu vejo uma diferença muito grande, especialmente em gestão de elenco e também na questão em como o time vai jogar. A expectativa por ter terminado o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, ela é grande, o momento é bom. Só que eu não diria que é continuidade. Só a expectativa, só o ânimo de ter terminado o campeonato bem, não são suficientes para ter continuidade, né? Precisa-se do trabalho de campo, precisa-se da gestão do grupo. E a gestão do grupo do Cuca é bem diferente da gestão do Sampaoli. Tem até uma imagem bem curiosa aí, acho que essa que está passando do primeiro treino do Cuca, né? Dele fazendo uma rodinha ali de mão dada com os jogadores. E aí não é uma crítica e nem um elogio, é só uma pequena imagem, um pequeno frame de vídeo que demonstra que seria algo quase imaginável na forma como o Sampaoli trabalha, porque ele não enxerga nesse tipo de... ele não enxerga nesse tipo de relação com o jogador, muita proximidade, o que vai fazer o trabalho dele de campo fluir. Ele é um técnico bem mais fechado, ele é um técnico bem mais frio, e isso tem os prós e os contras, né? Então, eu acho que é uma ruptura. Eu não sei se é muito continuidade, não. A expectativa é tão grande como a do ano passado. Só que o trabalho do campo vai ser completamente diferente. E com relação aos reforços, já que me estendi no parênteses, eu acho que falou mais para dar uma valorizada, André. Isso é normal. Não estou nem entrando no juízo de valor. Isso é normal. O cara não vai chegar e falar, vou trazer 30 reforços, centroavantes que tem aqui não me interessam, o volante eu preciso de um cara mais marcador. Não vai chegar. Essa leve discordância do Léo Gomide até que propôs para a gente uma leve concordância com você, Léo. Mas no que a gente quis dizer aqui na verdade, é de formar um time campeão com bons valores, pelo menos eu quis colocar assim, de formar aquele time em 2013 que não só conquistou, mas que tinha bons nomes, e aí o Levir, que conquistou também, mesmo colocando a ideia de jogo nele, teve a continuidade desses bons nomes. Perdeu o próprio Ronaldinho Gaúcho, mas teve uma recuperação de um Tardelli que chegou à seleção brasileira, inclusive pelas mãos do Levir. Teve bons nomes para trabalhar. Acho que o Cuca chega agora com bons nomes para trabalhar, mesmo sendo uma metodologia, uma ideia completamente diferente. O Cuca disse, para fechar essa apresentação do Cuca, CJ, outro ponto que me chamou a atenção, perguntaram sobre a base, né? Geralmente o repórter, tirando o Vinícius Gris, os jornalistas gostam da base, né? E aí perguntaram para ele se ele pretende usar mais a base no Atlético e tudo, e ele disse que aprendeu muito no Santos, que às vezes você pede um reforço que na base tem algo parecido. Aí entra naquele papo de necessidade e urgência, né? Porque falar até papagaio. Exatamente. Fala, aí a gente vai ver daqui a pouco. Você acha que a base pode aparecer? Daqui a 6 meses a gente conversa sobre isso. Você acha que a base pode aparecer? Porque o elenco do Atlético tem muita opção, é difícil. Até para quem já estava no elenco vai ser difícil jogar esse ano. Você falou primeiro do Vinícius Gris. Primeira coisa que, tirando a esposa, o Belo, os sobrinhos e a cerveja... Ele não gosta de nada. O que ele gosta? Big Brother, você falou? Não gosto do Big Brother também, não. É porque não tem outra coisa. Ele veio para criticar. Ele veio para criticar. Entendeu? Eu acho que são 4 coisas, a gente não enche uma mão das coisas que o Vinícius Gris gosta. Mas, ainda ao encontro do que você disse aí, teve uma fala dele lá que me chamou a atenção, porque parece muito com esse assunto que você puxou aí. Ele disse sobre a quantidade de jogadores que o Atlético tem. E aí independe de base.
falando, palavras dele de 45, né? 45 atletas. Inclusive no Galo Digital aparece o número de 46. Mas 45 atletas, mais de 40. Nós estamos falando de 4 times. 4 times o Cuca tem para trabalhar. E aí, André, não existe gestor de elenco, professor, coach, psicólogo que consiga manter um trabalho tão homogêneo, tão igual, em um grupo com 45 atletas. Você pega um de um estado, o outro de outro, um de um país, outro falando uma língua, jovem, experiente, um cara que já é consagrado, já é realizado financeiramente, outro que chegou agora, outro que está tendo oportunidade, enfim. Diversos são as vaidades, os problemas, as limitações, as qualidades. E para manter um time equilibrado, ele disse na coletiva que vai ser necessário emprestar, vai ser necessário realocar esses atletas, até para ter um know-how e para conseguir ganhar experiência, quem sabe voltar ou até mesmo o clube faturar em cima desses jogadores. Muito curioso estou para ver quem ou quais jogadores estarão nessa lista dele. Quero contar com essa característica me agrada, encaixa na minha ideia que eu tenho para propor aqui para o Atlético, esse fica, esse não. Já sabemos que o Bueno não deve continuar até pela questão do empréstimo dele, vai trazer outro zagueiro, não vai subir um da base. Com relação à base que você disse, ele mesmo disse na coletiva que acompanhou o trabalho que foi realizado nesses jogos. Agora, se vai dar continuidade, esse próximo jogo talvez já dê razão para o Vinícius Gris, porque segundo ele já volta com os titulares. Agora contra o Coimbra sexta-feira. Léo Gomide, passa a régua aí então. Ô André, é porque nestes números, né, estão incluídos jogadores considerados do time de transição, né? Eu não considero que o Atlético tem 45 jogadores no elenco, André. Tem 30 jogadores no elenco do Atlético. Ô, Léo, os demais, sim. Acabaram com o time de transição, inclusive informação do Cláudio Rezende agora, que inclusive demitiram o Leandro Zago. Pois é, CJ, mas o que eu digo é o seguinte, esses atletas, nenhum técnico que chegasse, fosse o Cuca ou fosse o Jürgen Klopp, claro que poderia observar os jogadores no treino e tal, mas se chegasse para o diretor de futebol e falasse assim, ó, me dá aqui todos os atletas que temos à disposição no elenco profissional. Com todo respeito, não ia contar o nome do Echaporã, não ia ter o nome do Wesley, não ia ter o nome do Gabriel Átila, que eu estou vendo aqui na lista. Ele ia passar os 30, que são os que formam o elenco principal, né? São jogadores que ou estouraram a idade de sub-20, isso é normal, todo ano acontece, e aí o clube tem que fazer, ver o que vai fazer, se vai rescindir o contrato, se vai emprestar para algum clube, como fez, por exemplo, com o Guilherme Castilho, que depois de ter ido muito bem no Confiança, começa muito bem no time do Juventude. É até uma surpresa, mas para mim, porque não teve ainda oportunidade no Atlético, né? Fez um ótimo campeonato de Série B, começa muito bem no Juventude, e é uma posição que o Atlético nem tem tantos jogadores, que é a posição de volante, mas isso é outro assunto. Mas para mim não tem 45 não, tem 30 no elenco. Tá certo. Vamos conferir nos próximos dias, principalmente na sexta-feira. Acho que a gente pode ter algum sinal do que será aí esse início do trabalho. A começar pelo Cuca. gol. Com o Cuca aí. Ele também falou sobre isso, elogiou o Rafael com os pés. Vamos aguardar.